Que coisa boa, a gente está aqui numa quinta-feira, em mais uma quinta-feira, é meu tempo, telão, em mais uma quinta-feira da unção. Aqui estamos nós para celebrar o Senhor, para adorar Ele, para receber dEle. Estamos aqui porque Ele é bom e Ele é fiel. Você diz amém por isso, irmãos? Quem crê que Deus Ele é bom, independente das circunstâncias, quem crê que Deus é bom? Amém, glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, já vai aparecer aqui no telão, é aquilo que cremos. Aquilo que nós o quê? Cremos. Aquilo que cremos vai moldar a forma como nós vivemos, não tenha dúvida disso. Aquilo que nós cremos, as nossas crenças, que é a base da nossa vida, do nosso proceder, aquilo que nós cremos é fonte de vida para o nosso espírito, porque nós temos a palavra de Deus. Aquilo que nós cremos dita como nós vivemos o hoje e como nós vamos viver o nosso futuro. Quem diz amém? Aquilo que nós cremos faz toda a diferença na nossa vida, porque lembre, nós somos o povo da fé. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, vivemos por aquilo que nós cremos. Quem diz amém por isso? Nós cremos em Deus, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai. Nós cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são Ele é os três, o único Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus não foi criado de Deus, não, ele sempre existiu com Deus. Sempre existiu com Deus. Não. O Espírito Santo veio depois, não. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. Nós cremos no Deus nós cremos no Deus onipotente, onisciente. Nós cremos nesse Deus que habita em nosso coração, através do Espírito Santo dele. É aquilo que nós cremos. Tem um versículo que está lá no Salmo 146. Eu acho que já chegou aí para o telão. Está ok aí, Joana? Salmo 146, a partir do versículo, é a continuação aí dos slides. Salmo 146, se não está aí, ó. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Quem diz amém por essa palavra? Daqui é um pedaço do Salmo 146, irmãos. Bem-aventurado, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, aquele que tem o Deus de Jacó como a sua esperança, e a sua esperança está no Senhor, o seu Deus, Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. Deus foi o Criador de todas as coisas. Quem diz amém por isso? Deus foi o Criador de todas as coisas. Olha, há centenas de anos atrás, declarar que Deus, Ele foi o Criador de todas as coisas, declarar que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que Jesus, Ele veio em carne, viveu a sua vida sem pecado algum, foi crucificado, foi sepultado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Essas verdades bíblicas no qual nós cremos, há centenas de anos atrás, só em a pessoa declarar isso, já poderia ser morta. Só em a pessoa declarar que ela cria em Jesus Cristo como o único Filho de Deus, em algum tempo da nossa história, já era passivo de morte. Crer que existe o único Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, como diz o versículo, o Deus Yahvé, Todo-Poderoso, sendo o único Deus, já poderia ser caso de morte. E nós os nossos irmãos que vieram antes de nós, enfrentaram dias muito difíceis, dias mais difíceis do que nós enfrentamos hoje. Aqueles que perseveraram na sua fé, aqueles que perseveraram naquilo que eles criam, muitos deles foram jogados aos leões,
muitos deles foram jogados às feras no Coliseu Romano, muitos deles foram crucificados, muitos deles foram colocados em uma cruz e foram queimados vivos, mas não negaram a sua fé. Sabe por quê? Porque aquilo que eles criam era muito maior do que o tempo presente. Aquilo que nós cremos é muito maior do que as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Aquilo que nós cremos, eu creio que Deus está comigo, que acalma o vento, que abre o mar, que você acabou de cantar. Sim ou não? Você crê ou não nisso? É aquele que acalma o vento, os ventos das tempestades da sua vida. Pastor, não estou vendo nada se acalmar. Ele está no controle do barco da sua vida. Daqui a pouco Ele vai dar ordem, vai acalmar tudo na sua vida. Teve tempo determinado para o mar se acalmar, sim ou não? Teve, irmão. Teve. Os 12 estavam lá, tentando controlar o barco já há muito tempo. Tentando controlar, e Jesus dormindo. Até que chegou o tempo determinado de eles irem chamar a Jesus e Jesus acalmar aquela tempestade. Eu creio que isso vai acontecer na nossa vida. Quem diz amém por isso? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, como nos diz o versículo. Você diz amém por isso? Você crê nesse Deus Todo-Poderoso? Creio. Essa palavra, ela vem do latim, que quer dizer credibilidade, quer dizer crença, que quer dizer algo no qual eu acredito de forma muito forte. Acredito não por acreditar, não, acredito porque eu tive uma experiência com Deus, acredito porque eu creio que Deus falou comigo, eu acredito porque a Bíblia diz que Deus está comigo. Isso é fé, eu creio nisso. Pastor, eu ainda não creio, porque o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração e o seu tempo vai chegar. Quem diz amém por isso? Agora, é aquilo que eu creio, aquilo que você crê. Irmão, a nossa salvação ela é individual. Vivemos um tempo hoje, onde muitas pessoas vou dizer assim, são dominadas por determinadas informações. É fato isso. Há poucos anos atrás, quando não se tinha uma polarização das redes sociais, nós tínhamos única e exclusivamente os jornais no qual nós sabíamos as notícias, através da rádio, através da televisão, através do jornal escrito. Mas no tempo de hoje não, nós temos várias fontes de informação, e muitas vezes essas fontes, elas tentam levar as pessoas para determinado lado, tentam levar a pessoa para determinado caminho. Nós não somos governados por determinadas informações, não, irmão. Vamos lá, mais uma vez, nós cremos em Deus e na sua palavra. Então o que vai direcionar a minha e a sua vida é o que está escrito na palavra de Deus. Se qualquer informação for contrária à palavra de Deus, não serve para a gente. Qualquer direção que for contrária à palavra de Deus não serve para a gente. E nós temos que entender isso, irmão. Veja só, é a sua fé, é algo individual, é a sua fé, é aquilo que você crê. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem diz amém por isso? Eu creio que Deus, além de Criador, Ele é Deus Pai. Quem crê que Deus é Pai? Primeira coisa, Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso, Ele também é Pai. Quem diz amém por isso? Então Ele é o Pai Todo-Poderoso. Deus, Ele é o Pai Todo-Poderoso. E por que isso, pastor, importa? Porque essa definição, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, vai servir de uma definição de quem é Deus para a minha vida. Ele é Pai. Deus, Ele é Pai. A Bíblia diz que Deus, Ele é Pai. Jesus, Ele vai dizer, Ele poderia ter dito assim: quando vocês forem orar, orem assim: Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, magnífico Deus. Ele poderia ter dito isso, Ele é tudo isso, mas Ele não disse. Ele disse assim: quando fores orar, orem assim: Pai
Você está aqui, irmão? Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toda essa oração magnífica começou com Pai. Começou com Pai. E deixa eu lembrar algo para você, igreja amada. Esse Deus Pai, esse Pai, Ele é muito bom. E além dele ser bom, calma, daqui a pouco, mas pastor, a minha figura, eu vou chegar já na figura. Mas esse Deus Pai, que o Senhor está dizendo que é bom, para o meu dia de hoje, para essa quinta-feira à noite, qual é mais um ensino? É porque quando Jesus diz assim, quando orar, orem, Pai nosso estás no céu. Jesus estava declarando aqui que o nosso Deus, Ele é o Deus pessoal. O Deus que você veio adorar nessa noite é o Deus pessoal. Como assim? Ele se importa com você, irmão. Pastor, eu sei, está reavivando o seu conhecimento. Ele é pessoal, Ele se importa com você. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, é o mesmo Deus pessoal, que escuta a sua oração, que tem colhido as suas lágrimas, que tem visto como você tem andado, que tem visto a luta que você tem passado. E porque Ele não finda ainda esse deserto, porque Ele não termina ainda esse deserto, pastor, está doendo tanto. É porque eu prefiro acreditar que não terminou ainda, porque nós não estamos prontos, e nós não estamos testados e ainda não fomos aprovados, mas daqui a pouco seremos testados, aprovados, o deserto termina. Daqui a pouco a circunstância difícil, ela vai passar. Nós cremos que Deus, como nos diz o Salmo 146, Ele é o Deus Todo-Poderoso, sim, mas Jesus foi muito mais além. Jesus disse, orem a Pai nosso que está no céu. Ele é seu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai, Ele é o Deus pessoal. Quem diz amém por isso? No mundo antigo, irmãos, no mundo antigo, só esse pensamento de ter Deus como Pai poderia também ser considerado algo herético, poderia ser considerado algo muito, muito fora, e que as pessoas, se não negassem essa afirmação, muitas poderiam também ser presas, poderiam até ter sua vida ceifada. Mas o ensino continuou. Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Eu quero te mostrar o que a palavra de Deus diz sobre o nosso Pai Celestial, para que eu e você possamos continuar crendo que o nosso Pai Celestial, como um bom Pai, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que nunca nos abandonará. Não importa se a sua figura paterna na terra foi ruim, péssima, boa ou excelente. Existe uma promessa, existem palavras que foram ditas na palavra de Deus, na Bíblia, na palavra do Senhor, e eu vou te mostrar. Bota aí o slide, diz assim: mesmo que seu pai terreno estivesse ausente, Deus Pai, Ele está sempre presente. Hebreus capítulo 13, versículo 5. É o próximo slide. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mesmo que seu pai terreno estivesse ausente, Deus Pai, Ele está sempre presente. Mesmo que seu pai terreno tenha sido severo, crítico, está aqui, muito bem. Mesmo que seu pai terreno fosse difícil, impossível de agradar, nosso Deus se deleita em você, se alegra com você em Cristo. Quem diz amém por isso? Se alegra com você em Cristo. Mesmo que o seu pai terreno estivesse distante, nosso Deus é um Deus bom que se aproxima de você. Salmo 34, 8. Salmo 34, 8. Nosso Deus, Ele é o Pai perfeito.
Ele é o Pai amoroso. Ele vê você, Ele se preocupa com você, Ele ama você e Ele quer cuidar de você. Aquilo que nós cremos, Deus Pai Todo-Poderoso. Diga assim: Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é, o Deus Todo-Poderoso. Isso importa muito, porque apesar de ser o Pai pessoal, Ele é o Deus que Ele pode todas as coisas. Ser Deus onipotente, onisciente e onipresente são atributos exclusivos do Deus que nós servimos. Onipotente, todo poder pertence a Ele. Onipresente, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. O inimigo da nossa vida, ele não conhece o seu pensamento. Ele não sabe o que você está pensando. Ele não tem essa capacidade de ler a sua mente. Não, o diabo não. De jeito nenhum. De forma alguma. Agora, Deus sim. Deus, Ele conhece a nossa palavra antes mesmo de nós a pronunciarmos. E como é, pastor, e por que eu estou enfrentando tantas batalhas, porque eu enfrento tantas coisas? Querido, veja bem, o inimigo da nossa vida que está ao nosso derredor, ele conhece a forma que nós estamos vivendo, ele conhece quais são os nossos pontos fracos, mas ao mesmo tempo que ele conhece tudo isso, ele vê que você tem um coração contrito e quebrantado a Deus. Ele vê que você tem um coração quebrantado, aquilo que está no seu coração. Por isso que muitas vezes nós oramos em espírito, é orar na sua mente, é algo ali só entre você e Deus. Deus, Ele conhece o seu coração. Deus, Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece os meus pensamentos? Conhece. Ele sabe quais são as suas preocupações. Ele sabe quais são as suas lutas internas. Deus, Ele conhece você muito mais além do que você mesmo. Deus conhece muito. Nós achamos que nós nos conhecemos. Meu irmão, Deus conhece eu e você muito mais. Deus conhece a mim e a você muito mais. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Tudo bem, pastor, eu estou acreditando que Deus, Ele é Pai, Ele é Deus Todo-Poderoso, mas e a minha doença? E a minha casa? E a minha saúde? E os meus sonhos? E o meu amanhã? E a minha conta que eu tenho que pagar? E o meu boleto? Como é que fica? Eu estou crendo que Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Será que você está crendo mesmo? Porque se você colocar a sua fé no Deus Todo-Poderoso, se você cumprir os princípios da palavra, se você perseverar, meu irmão, na hora certa as portas vão se abrir. Pastor, a hora certa, como é que o senhor diz isso? A hora certa vai ser daqui uma semana, eu não sei quando é, eu não sei como é que eu vou fazer. Creio no Deus Todo-Poderoso, creio no Deus Jeová Jireh, creio que na última hora a porta se abre, creio que no instante seguinte as coisas mudam. Porque ou você pode crer nessas verdades, ou você pode, infelizmente, afundar os seus sentimentos e o seu coração numa derrota. E é isso que o inimigo fica lançando sobre a nossa mente, fica lançando as suas setas. Você está vendo? E o que é que adianta dar a sua oferta, entregar o seu dízimo, se você está sem dinheiro para pagar? De que é que importa você ir para a igreja, você dar o seu tempo, você investir o seu tempo, e quando você chega em casa, as coisas estão aí da mesma forma como você deixou? Uma guerra, uma luta total. Tudo isso é real, tudo isso é verdade. Mas como eu disse no início dessa palavra, aquilo que nós cremos, e nós temos fé para crer que Deus, Ele pode mover montanhas em nosso favor. Irmão, você está aqui? Nós cremos que Deus, Ele pode mover em nosso favor. É aquilo que nós cremos, não é aquilo que nós estamos vendo,
é aquilo que nós cremos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus misericordioso, que enviou Jesus. Ele é o Deus poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus dentre os mortos, e ao terceiro dia, naquela manhã de domingo. Que dia maravilhoso, que dia fantástico, irmãos. A gente está pregando aí as mensagens, né, sobre a série Meu Cristo Vive, todos os domingos, pegando aí uma analogia de João capítulo 20 e outros capítulos do Novo Testamento, dos Evangelhos do Novo Testamento, falando sobre a ressurreição de Jesus. Nós cremos nisso, é nisso que nós cremos. Quando você crê nisso, quando você ora a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Deus pessoal, não há problema nenhum no qual Ele não possa resolver. Não há problema nenhum que Ele possa te capacitar a você resolver. Quem diz amém por isso? Então, em que é que você acredita? Diga assim: eu creio no Deus Pai Todo-Poderoso. Então descanse nessa verdade. Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Quantas doutrinas nós temos hoje, quantos ensinos errados nós temos hoje, que fala sobre a criação de tudo, fala sobre a criação do mundo, fala sobre a criação, porque o mundo veio de uma explosão. Cara, veio do réu, pode até ter vindo de uma explosão, depois que Deus disse, haja luz, e houve, aí explodiu tudo, meu irmão, depois que Deus disse. E lembre que aqui é a luz primeva, não é aqui a primeira, aqui é a primeira luz, a luz de Deus, o raiar de Deus, a luz saiu dentro de Deus. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Ora, se Ele é Criador dos céus e da terra, se Gênesis vai afirmar essas coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se o Evangelho de João vai declarar, Evangelho de João tem aí, meu filho, bota aí o slide, Evangelho de João, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Em quem você acredita? Que Deus, Ele é Criador dos céus e da terra? Amém. Que Ele molda todas as coisas de acordo com a sua perfeita e agradável vontade, quando nós permitimos? Amém. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há. Pastor, Deus, Ele foi o Criador de todas as coisas. Qual é a analogia que o senhor pode fazer isso? Ele também tem o poder de criar uma nova história na sua vida. Ele não é o Criador de tudo? Ele pode abrir um novo caminho na sua vida. Eu estava conversando essa semana, conversei com uma pessoa, que ela disse assim: eu já errei tanto na minha vida, eu tive tantas oportunidades, joguei tantas oportunidades fora. A minha vontade era realmente de morrer, pastor. Aquela pessoa disse para mim: a minha vontade é de morrer, porque o que eu já tive, assim, começou a contar um pouco da história, as oportunidades que aquela pessoa teve, assim. Aí eu disse: por que você está lembrando disso? Porque você lembrar disso nesse momento só está trazendo tristeza e dor para você. E a Bíblia que eu estou lendo, eu estava lendo a Bíblia para essa pessoa no gabinete, disse assim, a Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Você teve N oportunidades até aqui? Tive. Você desperdiçou muitas delas? Sim. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui, a pessoa sentada comigo aqui no gabinete nessa última semana. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Sabe por quê? Porque eu continuo crendo no Deus, que Ele tem o poder de dar mais uma oportunidade para você, de mudar mais uma vez a sua história.
Porque tudo isso é pela graça, não é pelo merecimento, não é pelo que você jogou fora, por aquilo que você fez ou deixou de fazer, não é pelo que você fez, é pelo que Deus fez através de Jesus, é pelo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Então nós podemos sim crer que você tem uma nova história. Agora, sabe como é que você vai escrever essa história? Você não vai escrever sozinha, você vai escrever agora junto com a mão de Deus. Quando eu disse isso para aquela mulher, meu irmão, os olhos dela começaram a voltar ao brilho. Eu perguntei assim: você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Não tinha como não voltar, né, irmão? Não tinha como não voltar. Então é nova história, realmente. O Deus Criador dos céus e da terra é aquele que tem o poder de escrever uma nova história na nossa vida, meu irmão. Uma nova história de novo, pastor, de novo, uma nova história na sua família, na sua casa, no seu casamento. Uma nova história na sua saúde, meu irmão, uma nova história no seu amanhã. É o Deus da novidade de vida. Lembre que a novidade de vida, ela é o renovo de Deus em algo do nosso ordinário, do nosso dia. Você vai chegar em casa, você vai encontrar a mesma coisa que você deixou lá. Se você deixou o prato para lavar, irmã, Deus abençoe e lhe dê força. Aquilo que você deixou, meu irmão, mas sabe como é que a gente vai chegar? Renovados. Sabe como é que nós vamos chegar, irmão? Renovados. Porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que é meu Pai, Ele está comigo, Ele é o que renova, Ele é o que me dá força, Ele é o que escreve a minha história, é Ele quem tem um novo amanhã para mim, é Ele quem tem um novo amanhã para minha casa, é Ele que vai me fortalecer, é Ele quem vai me dar graça. Irmão, você veio para a igreja para ouvir que Deus é Deus de graça, você veio para a igreja para ouvir que o nosso Deus, Ele é gracioso, você veio para a igreja ouvir que se você permitir que Ele molde a sua vida, conforme o oleiro Jesus, você vai ser uma pessoa melhor, meu irmão, e tudo na sua vida vai melhorar. Agora se prepare para a batalha, velho, mas vai dar certo, a gente é o povo que crê antes de ver, mas nós somos o povo que nós já sabemos como é o final da história. A gente sabe qual é o final da história. E qual é o final da história, pastor? É vitória para mim e para você. É vitória. Eu estou falando da maior vitória de todas. Sabe qual é a maior vitória? Céu. Sabe qual é a maior vitória? Eternidade com Deus. Sabe qual é a maior vitória? Desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso durante toda uma eternidade. Uma não, né? Durante toda a eternidade. Durante toda a eternidade. Essa é a vitória maior. Irmão, olha, todos nós precisamos do material, todos nós precisamos das vitórias aqui na terra, todos nós queremos viver bem aqui nessa terra, amém, é lícito, glória a Deus, mas está na hora da gente se voltar mais para as coisas do céu, irmão. Está na hora da gente tirar um pouquinho a nossa visão do material, do que é do ordinário do nosso dia aqui, e começar a pensar nas coisas do céu. Irmão, quando você conecta o seu coração com as coisas do céu, com a eternidade com Deus, algumas coisas do seu presente vão começar a perder, sabe o que, meu irmão? Vão começar a perder determinado significado para você, porque vai se tornar tão pequeno em relação a Deus, vai se tornar tão pequeno. Pastor, o senhor está mandando fazer voto de pobreza? Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que quando nós entendemos que nós vamos morar no céu, vamos passar a eternidade com Deus, algumas coisas dessa vida aqui, meu irmão, se veio bem, se não veio, está bem também. Se ganhou, bem, se não ganhou, se perdeu, está bem também, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo nós damos graças.
Em tudo nós damos graças. Em tudo nós damos graças. Por quê? A gente vai dar graça em tudo. Porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus Pai. Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem diz amém por essa palavra? Deixa eu ler para você aqui algumas coisas que eu anotei, por isso que eu estava aqui procurando. Quando você acredita no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você crê que esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que cumpre suas promessas através das gerações, quem diz amém? Diga assim: a minha geração será bendita para a glória de Deus. Aí você crê também que o Deus Todo-Poderoso, Ele abre caminho no meio dos mares. E que esse Deus que abriu caminho no meio dos mares, Ele tem o poder de abrir caminho hoje. O Deus que guiou o seu povo lá no Êxodo é o mesmo Deus que pode guiar a mim e a você. Porque da mesma forma que lá no Êxodo Ele colocou uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, Ele pode fazer a mesma coisa hoje. Não do mesmo sentido natural, mas o favor, diga assim, favor. Sabe o que é favor de Deus? É a mão de Deus estendida sobre você. É como se fosse a nuvem, é como se fosse a coluna de fogo. Quem diz amém por isso? Quando você crê no Deus Todo-Poderoso, que Ele é seu Pai, que Jesus se entregou na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia, você pode desfrutar dessa palavra: eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida, aleluia. Irmão, eu continuo crendo no Deus que guiou o seu povo. Eu continuo crendo no Deus que derrubou paredes e com um grito de um povo, a parede ruiu. Eu creio no Deus que com uma pedra atirada por uma funda, por um pastor de ovelhas, aquela pedra foi direcionada pela mão de Deus e foi na testa do gigante, meu irmão. Eu creio no Deus que restaura os quebrantados, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos. Eu creio no Deus que se fez carne na pessoa do seu Filho Jesus e morreu na cruz para que nós pudéssemos viver hoje. Eu acredito no Deus que traz coisas mortas à vida. Eu acredito no Deus pessoal, um Deus amoroso, um Deus todo-poderoso, que também é Pai e que te conhece, que te ama e que te chama pelo nome. Eu acredito no Deus que luta por mim e por você. E mais, e se Ele não estiver em determinadas lutas adiante de mim e de você, Ele está do nosso lado, dando força para que a gente possa lutar aquela batalha. Eu creio no Deus que era, no Deus que é, no Deus que há de vir. Eu creio no Deus que reina em seu trono e que um dia vai dizer para o seu filho: Jesus, está na hora, vai buscar lá a minha igreja. Está na hora, vai lá e busca o meu povo. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que um dia nós vamos morar no céu. Eu creio que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e está perto, irmão. Está perto. Vai voltar. Eu creio. Eu creio nisso, irmão. Eu creio no céu, irmão. Eu creio no céu. Eu creio. Pastor, está falando muito, está com vontade de ir? Ainda não. Ainda não. Mas é algo real para mim e para você. Algo real. A grande questão é: creio no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai. E se chegar a hora de eu encontrar com esse Deus, como é que vai ser? E se chegar a hora de encontrar esse Deus, será que você está preparado? Será que está preparado para encontrar com Ele? Pastor, estava tão bom o culto. Estava tão bom o senhor falando. Tá, mas e aí? Deixa eu fechar. Será que você estaria preparado para encontrar com Deus hoje? Responda no seu coração. Responda no seu coração. A gente não sabe o minuto da frente. Não sabe o minuto. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 5 segundos. Nós não sabemos. A gente planeja. Eu tenho plano para amanhã. Você tem planos para amanhã. A gente tem plano para o final de semana. A gente tem a agenda feita, eu acho que para o resto do mês, para o resto do semestre. Tem coisas que a gente já está pensando no ano que vem. Você também. Mas e aí?
E se Deus chamar, como é que fica? Pastor, se Deus chamar, aí seja o que Deus quiser. Não. Ele quer que você seja salvo. Querido, você que está aqui visitando a gente, sabe o que é salvação? É entrega total, é declaração total, e você entende que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que veio e se entregou por mim e por você, na cruz, e só Ele, Jesus, pode fazer ligação entre você e o Pai. É crer que só Ele, Jesus, é o seu único Senhor e único Salvador. Quando você crê nessa declaração, quando você crê nessa palavra, quando você entende isso, você vai dizer assim: pastor, eu estou entendendo o que o senhor está falando, eu quero esse Jesus. Eu convido você, na mesma reverência que a gente está, a ficar de pé.